O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então, Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém, e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Compadre, só quero acrescentar mais uma coisa só do que foi falado aqui sobre a cruz, mas eu quero pegar um pouco a primeira leitura, tirada do livro do profeta Zacarias. Criançada, nós precisamos aprender o seguinte, que Deus, que Jesus, é sempre Ele em primeiro lugar que toma a iniciativa. Como assim? É sempre Deus que dá o primeiro passo. Foi Deus que deu o primeiro passo aonde? Na criação. Vocês bem falaram que nós precisamos cuidar da criação. Foi Deus que deu o primeiro passo quando criou o ser humano, quando nos criou. E aqui vocês falaram que nós deveríamos cuidar dos pais, dos amigos, ter respeito. É realmente isso que Deus pede a cada um de nós. Mas só que também foi Deus que deu o primeiro passo quando que, infelizmente, o pecado veio e nos afastou de Deus. Deus não desistiu. E aí Ele deu o primeiro passo para que nós pudéssemos voltar a ter contato com Ele, que nós pudéssemos voltar e ter amizade com Ele. Mas só que não basta apenas Deus dar o primeiro passo. Aí cada um de nós também precisa responder a essa ação de Deus, a essa vontade de Deus. E Deus vem nos dizer na primeira leitura o quê? Que Ele nos deu um espírito de graça e um espírito de oração. Por que essas duas coisas são importantes, criançada? Quando nós escutamos que Deus nos deu um espírito de graça, as pessoas pensam que graça tem o mesmo significado que bênção. E não é bem assim. Por quê? Quando nós escutamos graça vindo de Deus, nós vamos entender o quê? Que graça nada mais é do que Deus estar junto com cada um de nós, de Deus nos acompanhar, e aí, além disso, é realmente a forma como Deus se faz, ou a maneira como Deus se permite conhecer. E aí nós no dia a dia precisamos aprender a olhar e ver os sinais de Deus, que Ele quer falar com cada um de nós, como Ele quer falar com aqueles que estão ao nosso redor.
E além de ser esses sinais de Deus, Deus também escuta aquilo que nós conversamos, aquilo que nós pedimos a Ele. E aí nós precisamos entender o seguinte, que não é porque nós pedimos a Deus que Deus vai nos atender. Não é porque nós queremos alguma coisa, Deus vai nos atender. Deus vai nos dar aquilo que nós precisamos para que nós possamos ser seus amigos e ser sua presença no mundo. E aí, com aquilo que vocês falaram, com respeito, cuidando, escutei aqui, cuidando dos animais, respeitando os pais, respeitando os amigos, irmãos, vindo participar da missa, porque tem hora que aquilo que nós queremos não é bem aquilo que Deus deseja e sonha a cada um de nós. E quando se fala da cruz e a renúncia de si, tem hora que não é porque nós achamos que é verdade, ou aquilo que nós gostaríamos que os outros fizessem, que é o certo. Porque, acima de tudo, é o nosso compromisso, a nossa fidelidade com Deus. E aí, quando nós falamos de oração, nós precisamos também entender o seguinte, que oração, o que é oração? Conversar com Deus, estar ali próximo de Deus. E aí, nessa conversa com Deus, falar aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós estamos buscando, as dificuldades que nós estamos passando e também as alegrias. Por que, criançada, que eu falo isso? Infelizmente, tem muito adulto por aí que tem hora que se preocupa demais em falar bonito, em dizer que está perto de Deus, mas a verdade não é bem assim. Porque quando nós vamos ver, a pessoa só fala isso da boca para fora, e quando nós vamos ver o seu dia a dia, ela demonstra muito mais que está afastada de Deus do que próximos dele. E quando eu falo essa proximidade, nós precisamos também ter a consciência do quê? De que Deus vai falar, inclusive aquilo que nós precisamos mudar, e tem hora mudar aquilo que nós não queremos, mudar aquilo que nós não gostaríamos que Deus pedisse a nós, mas é na certeza de que na oração, Deus sempre vai pedir aquilo que é melhor para nós, e aí nós precisamos cada dia pedir a Deus que nos ajude a abraçar os seus sonhos, a abraçar aquilo que Ele quer a cada um de nós, nos transformando em pessoas melhores a cada dia. Então, que Deus realmente nos ajude, que na Santa Missa de hoje nós possamos pedir a graça de estarmos próximos de Deus e que, acima de tudo, nós sejamos fiéis a Ele. Por quê? Criançada, vou contar um segredo para vocês também aqui, ó. Tem hora que o padre escuta muito adulto, muita gente grande reclamando, dizendo que Deus não está com ele, que Deus esqueceu dele, que Deus não escuta a sua oração. Mas por quê? Porque Deus é uma pessoa má? Não. É porque Deus ainda não é prioridade na nossa vida. Ou nós não colocamos Deus no patamar, no lugar que Ele deveria estar dentro de nós. Tem hora que muito adulto até lembra de Deus, até pensa em Deus, mas lá na última posição ou nas últimas posições. E quando nós reclamamos que não temos tempo para Deus, é por isso. Então nós precisamos realmente, cada vez mais, cada dia, colocar Deus no seu devido lugar dentro dos nossos corações e ajudar também os outros a colocar Deus também nos primeiros, ou pelo menos nos primeiros lugares da nossa vida, para que aí sim nós possamos dizer que Deus escuta a nossa oração e que nós realmente conversamos com Ele.
Que Deus nos ajude cada vez mais e que realmente nós possamos abraçar a vontade de Deus no nosso dia a dia, tá bom? Joãozinho, Deus abençoe. Obrigado, catequistas. Amém. Obrigado, criançada. Vamos